irmãos, povo abençoado do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui para mais uma palavra de vida e Deus abençoe o seu dia. Se você está participando deste momento tão especial da palavra de vida, agora pela manhã, ou à tarde, ou à noite, então boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que você estará participando deste momento tão especial em que nós achegamos-nos à palavra de Deus, a palavra que é vida para os nossos corações. Aliás, a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, seja uma manhã, ou tarde, ou noite especial, neste momento que nós estaremos abrindo o livro santo, as Sagradas Escrituras, para o fortalecimento da nossa vida espiritual e de todo o nosso ser. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, estarmos, Senhor, já pela manhã, ó Deus, participando juntos deste momento tão especial, momento de encontro com o Senhor através da palavra de vida. Pedimos ao Senhor que o seu Espírito Santo nos conduza, nos oriente, traga ao nosso coração, Senhor, ó Deus, o fortalecimento da nossa fé, da esperança, porque é o Senhor que nos dá essa palavra, Senhor, ó Deus, para cada dia, fortalecendo o nosso ser. Muito obrigado pelo meu irmão, muito obrigado pela minha irmã, ó Deus que está, Senhor, estará participando deste momento. Já oro agradecendo ao Senhor pelos nossos irmãos fiéis, Senhor, ó Deus, a sua palavra, no tocante ao dízimo, à oferta, abençoa a vida financeira do seu povo. E quanto ao mais, Senhor, agradecemos porque o Senhor é Deus conosco, Emanuel, presente em nós e através de nós e também junto a nós. Seja a sua graça sobre nós, sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a abrir no Salmo 91. Um salmo muito conhecido, certamente, mas um salmo que se renova, como a própria palavra de Deus se renova a cada dia e a cada manhã. Gostaria que você abrisse no Salmo 91, nós vamos ler o versículo 1º e o versículo 2º, que é a base para a nossa meditação, com o tema A Sombra do Altíssimo. Tema da própria sociedade bíblica me veio ao coração dentro desse salmo. Diz assim, o versículo 1º, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Vou ler o versículo 2 novamente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aleluia. Eu creio, irmãos, que cada um de nós temos uma passagem bíblica que fala aos nossos corações, entre muitas, mas eu creio que todos nós temos aquele texto que é um texto de nossa preferência. Quando nós ouvimos ou lemos, temos a alegria no nosso coração. Para muitos é o Salmo 23, para outros, por um longo tempo, eu vivenciei o Salmo 121 no contexto do meu trabalho, para outros é o Salmo 91. A grande realidade, irmãos, é que nós, às vezes, não atentamos para o que diz o Saltério, o livro de Salmo, os Salmos. O Salmo 91 é de uma grandeza tão especial, porque se nós olhássemos os detalhes do Salmo, que às vezes nós lemos assim, e às vezes até recitamos, aprendemos e recitamos, mas os detalhes do Salmo, ele é tão maravilhoso porque fala dos cuidados de Deus, fala da proteção de Deus, fala da segurança que nós temos por uma atitude de nós nos rendermos ao nosso Deus. Salmo 91 é interessante. Eu estava lembrando isso quando preparava essa mensagem. Muitas das pessoas querem fazer do Salmo 91 como se fosse algo de uma proteção, deixando a Bíblia aberta. A minha casa era assim. A Bíblia ficava aberta no Salmo 91, parecia página amarela. Mas nós não sabíamos nada diretamente, muito mal talvez um versículo, mas a Bíblia ficava ali aberta ali como algo, como uma proteção, ou algo com uma simpatia. Tem muitos que colocam até no painel do carro, querendo proteger o seu carro com o Salmo 91. Mas a realidade é muito maior que isso, irmãos. O salmista nos diz que quando o nosso coração se inclina totalmente
para nós colocarmos a nossa vida em total dependência, e ele já inicia dizendo: o que habita, ou o que mora, o que reside, o que vive no esconderijo do Altíssimo, que está com a sua vida totalmente ligada ao Senhor, ele tem diante de Deus os cuidados de Deus, ele tem diante de Deus a proteção de Deus sobre a sua vida. Não quer dizer, irmãos, que nós não vamos passar pelas lutas, pelas adversidades. Olha o que está acontecendo, todos nós estamos passando por este momento de adversidade no mundo, mas o que o Salmo estabelece é que diante de todas essas situações adversas, nós temos um Deus que está cuidando de nós. Nós temos um Deus que tem as suas mãos estendidas sobre nós. O Salmo 91 enfatiza a segurança, irmãos, que Deus concede aos que nele confiam. É maravilhoso saber que um dia Deus nos alcançou e nos tornamos, pela graça e misericórdia, a obra de Jesus, a habitação do Espírito Santo. E sendo a habitação do Espírito Santo, nós também habitamos em Deus. Temos Deus diante de nós, sendo Ele o nosso protetor, sendo Ele aquele que cuida e tem a sua boa mão sobre as nossas vidas todos os dias. Mas um detalhe especial também desse salmo é que o salmista diz de uma inclinação muito maior, não somente pelo aquilo que Deus faz, mas pelo aquilo que Deus é através do amor. Mas eu queria passar por um pouquinho com você a respeito dos detalhes desse salmo. O versículo 2, ele diz assim: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Interessante, por uma decisão, se colocar à sombra, ou seja, estar diante desse Deus, se colocar na presença dele, o salmista diz que ele tem refúgio, ele tem segurança e ele pode confiar nesse Deus. E aí é maravilhoso quando nós olhamos a partir do versículo 3, para esses ouvintes que estão ouvindo a respeito do salmo, vai falar a respeito dos cuidados de Deus. Olha o versículo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, aí ele volta lá no contexto do versículo 1, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Versículo 11, ele diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ou seja, o salmista está estabelecendo o cuidado de Deus para aquele que confia e se entrega totalmente a esse Deus que tem o controle de todas as coisas. Essa semana que passou foi interessante porque há detalhes do Salmo, de figuras que o Salmo usa, que às vezes nós não atentamos muito bem. Eu estava num lugar e uma pessoa falou assim, eu estava procurando um pintinho, é uma pessoa que cuida tem galinhas, frangos, galos, e ele estava procurando um pintinho e ele não achava de jeito nenhum. Procurou. Aí, depois de um longo tempo lá, orando, tentando achar o pintinho, ele viu que o pintinho estava escondido debaixo das asas da mãe, porque havia um gavião sobrevoando a área. E isso me veio ao coração no contexto desse salmo, irmãos, porque Deus cuida de nós, Ele traz uma segurança. Olha, o versículo diz que sob as suas asas tu estarás seguro, debaixo da proteção de Deus, e mesmo que haja necessidade por uma intervenção muito maior, o texto diz, a sua verdade, a sua palavra é para nós, é pavês e escudo. O pavês fala de um escudo pequeno, de uma defesa ou de um ataque, o escudo em si é aquele escudo maior que a gente vê nos filmes, principalmente nos gladiadores.
E o cuidado de Deus que Ele quer trazer ao meu e ao seu coração é para que nós não tenhamos temor, irmãos. Porque diante do mundo que nós vivemos, e o salmista estabelece isso, há coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Ele, no versículo 5, ele diz: você não pode se assustar com o terror noturno, nem com a seta que voe de dia, nem com a mortandade que assola ao meio-dia, nem naquilo que se propaga nas trevas. Porque em Deus, irmãos, está a nossa segurança, em Deus está a nossa proteção. As pessoas pensam que só por nós termos uma condição diante de Deus, nós não vamos passar por situações difíceis. Claro que vamos. O próprio Senhor Jesus testificou sobre isso, dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que o salmista estabelece no Salmo 91, que diante de todas essas circunstâncias, perigos que nós são visíveis, inimigos que montam armadilhas, ou perigos invisíveis, nós temos o cuidado de Deus, irmãos. E isso é maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus aí, porque você tem a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E a chave, se nós podemos dizer, em outro versículo também, para o nosso coração, está no versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu refúgio. Ele diz mais, fizeste do Altíssimo a tua morada. Por isso, Deus dará ordem aos seus anjos, irmãos, para nos guardar, para nos proteger. Não é colocar um anjo de guarda para você, mas diante da necessidade, da adversidade, Deus colocará a sua proteção sobre a nossa vida. E nós poderemos contar totalmente, até pelas coisas que são traiçoeiras. Olha o que ele diz a respeito disso, no versículo 13, pisarás o leão e a áspide, ou seja, a cobra venenosa, né? Ele está dizendo aqui, calcarás os pés do leãozinho e até a serpente, né? Uma espécie de víbora traiçoeira. Aliás, serpente, a gente conhece essa imagem lá do Éden, lá de Gênesis 3, mas Deus está dizendo a respeito do cuidado dele, dos anjos dele, da proteção dele sobre as nossas vidas. Mas eu queria finalizar, irmãos, porque tudo isso é maravilhoso, mas o mais maravilhoso é quando o próprio Deus, eu creio, chama-nos a uma aproximação muito maior, a uma realização muito maior do que somente os cuidados desse mundo que Ele tem para conosco. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus, Ele se manifestou à humanidade com amor. João 3,16, Ele enviou o Seu Filho por amor à humanidade. Deus espera também, da mesma forma, irmãos, que nós nos acheguemos a Ele em amor, por amor e com amor. E Ele diz no versículo 14, porque a mim se apegou com amor. E Deus diz, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É tão maravilhoso ver que em tudo isso, em todas essas maravilhas dos cuidados, da proteção, da segurança que há em Deus, mas muito mais, irmãos, é estar em amor, é viver em amor. É poder, como o Salmo fecha, o fechamento é muito especial, porque para os que amam a Deus, Deus mostrará e trará a sua salvação. E esse é o principal de tudo. Porque no mundo nós teremos essas dificuldades, mas a segurança maior, irmãos, é que um dia, se completará a salvação às nossas vidas, quando nós estaremos plenamente aí livre de todas as circunstâncias, porque estaremos diretamente na presença do Senhor. Que essa palavra fortaleça o seu coração, o meu coração, o nosso coração. E eu lembro, para mim e para você, porque como amar a Deus? Como se apegar a Deus por amor, irmãos? Como ter a nossa vida nessa relação de amor ao Senhor, na totalidade. E aí João vai escrever lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, as palavras de Jesus que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Versículo 23, Jesus disse. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Apegar-se ao Senhor com amor. Não porque Deus faz tantas coisas maravilhosas. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos fortalece, nos livra, mas muito mais que isso, irmãos. Entregar a Ele o nosso coração em total confiança, porque mesmo que Ele não faça mais nada, Ele já fez tudo quando nos deu a salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que esse salmo tão conhecido não seja uma página amarela, nem no seu carro, nem em cima da estante, mas possa estar dentro do meu e dentro do seu coração. Porque a certeza que o salmista tem, nós podemos ter também. Quando o salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu viver neste mundo em amor ao seu Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque assim como esse salmo ao salmista, Senhor, ó Deus, ao coração dele, a tantos, ao longo de tanto tempo, Senhor, ó Deus, a sua palavra, ó Deus, um salmo, Senhor, que traz ao nosso coração a certeza dos seus cuidados, que nós possamos nos manter sempre assim, em amor, sob a sombra do Altíssimo, nos cuidados do Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso baluarte, o nosso Deus, em quem podemos confiar. Muito obrigado. Seja a sua graça, a sua bênção, em nome de Jesus, ao seu servo, à sua serva, à sua casa. Abençoa, Senhor. Eu lhe peço, os médicos, ó Deus, enfermeiros, todos que direto e indiretamente estão envolvidos, aqueles que já foram curados, serão curados, ó Deus, os caminhoneiros, aqueles que estão passando por um momento difícil, eles saibam que tem um Deus que cuida de cada um de nós. Abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, ó Deus, essa terra que o Senhor nos deu como pátria amada nossa. Deus abençoe a sua casa e a sua família, rica e abundantemente. Um bom dia a todos.